Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo faz proposta para volante ex-Bahia para suprir saída de Thiago Maia. 37 milhões de reais, negócio com meia vaz e atitude do Flamengo surpreende. Flamengo aceita a proposta do Botafogo, mas Mateuzinho prioriza Corinthians. De La Cruz dá força, Flamengo pode trazer quarto reforço para deixar a nação feliz. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O time principal do Flamengo empatou em 1-1 em jogo amistoso contra o Orlando City dos Estados Unidos nesse sábado e hoje o elenco recebeu folga. Com o dia livre, os jogadores do Flamengo vão assistir a partida da NBA entre Orlando Magic dos Estados Unidos e Phoenix Suns, também dos Estados Unidos, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Amway Center, localizada no centro de Orlando. Depois da folga, ainda em solo norte-americano, o elenco do Flamengo se reapresenta para treinamentos nesta segunda-feira. Por fim, os jogadores terão atividades na manhã da próxima terça-feira, a qual marcará o fim da passagem do Mengão pelos Estados Unidos, pouco antes do time retornar ao Brasil. Em Belém, o Flamengo encara o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro a partir das 21h30, horário de Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no estádio Mangueirão. Esse jogo vai ter a transmissão da TV Band em canal aberto, da Band Esportes em TV fechada e do GOAT no YouTube. O Flamengo aceitou a proposta do Botafogo pelo lateral direito Mateuzinho, mas o jogador segue priorizando uma transferência para o Corinthians. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, o Mateuzinho vai aguardar até essa segunda-feira, dia 29, porque ele espera que o time paulista iguale a proposta do Botafogo e chegue a um acordo com o Flamengo que exige o mesmo valor tanto para o Botafogo quanto para o Corinthians. O Flamengo está pedindo 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Mas no Corinthians seriam 2,5 milhões de euros, 13,3 milhões na cotação atual, fixos, mais 1,5 milhões de euros, 8 milhões de reais na cotação atual, em metas. E no Botafogo a proposta seria de 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais de maneira fixa. O John Textor e o Landim se reuniram ontem em Orlando e o presidente Landim aceitou a proposta do Botafogo pelo Mateuzinho. Inicialmente, o Corinthians teve a proposta de empréstimo por uma temporada aceita pelo Flamengo. O Mateuzinho viajou para São Paulo, treinou com os novos companheiros, mas a equipe paulista exigiu uma nova taxa de vitrine, além de outros pontos. A contrapartida foi negada pelo Flamengo e o jogador retornou ao Rio de Janeiro. Tido como uma das principais joias do Flamengo nas categorias de base, o atacante Peterson, de 20 anos, está perto de sacramentar o acordo com o Atlético Paranaense. Nesse domingo, o jogador chegou a Curitiba para assinar o seu contrato com a equipe da capital paranaense. Aspas, estou muito feliz, quero fazer história com essa camisa, disse lá o Peterson em entrevista para o jornalista Luiz Gustavo, ainda no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O atacante acertou com o Atlético Paranaense por empréstimo até dezembro desse ano. Contudo, a equipe do Paraná pode exercer a opção de compra no valor fixado em 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual. O empréstimo do Peterson ao Atlético Paranaense teve o intuito de desenvolver o jovem atacante e dar rodagem. Dessa forma, o jogador foi questionado sobre a decisão de acertar com a equipe paranaense, que tem histórico de trabalhar na evolução de atletas, como o Vitor Roque, recentemente vendido ao Barcelona da Espanha. Aspas, sempre vou dar o meu melhor. Eu sempre que vestir essa camisa, vou dar o meu máximo para trazer felicidade para essa linda torcida, disse lá o Peterson quando foi questionado se a transferência para o Atlético Paranaense é com o intuito de se espelhar no Vitor Roque. Aspas, eu jogo nas duas pontas. Contudo, em qualquer posição que me escalarem, vou dar o meu máximo. Estou à disposição do treinador. Cheguei para marcar muitos gols e alegrar a torcida.
Com certeza, vou me esforçar ao máximo para conquistar muitos títulos. Primeiro vou buscar a minha vaga no time e então darei o meu máximo para ajudar a equipe, disse lá todo animado o atacante Peterson, de 20 anos. Ele tem 7 partidas com a camisa do Flamengo no time principal. Contudo, o atacante não marcou gols nem concedeu assistências. Por outro lado, no time sub-20 do Mengão, o jogador foi importante no título do Campeonato Brasileiro da categoria. Ciente de que pode vender Thiago Maia ao Internacional, o Flamengo pensa em Gregore, do Inter Miami dos Estados Unidos, como uma peça de reposição. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o jogador foi oferecido ao Flamengo e agrada muito ao técnico Tite. Aos 29 anos, o Gregore também está na lista do scout do Flamengo. O que pode ajudar o Flamengo na transferência com o clube dos Estados Unidos é Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Ortiz. Mesmo que a negociação com o zagueiro do Red Bull Bragantino não esteja fácil, o Pitombeira ganhou a confiança da diretoria do Flamengo pela promessa de tentar flexibilizar com o time de Bragança Paulista o negócio pelo Ortiz. Agora, o agente tem a missão Gregore. No futebol brasileiro, Gregore é cria das categorias de base do São José de São Paulo, mas também passou pelo Santos e pelo Bahia. Em tese, o valor de mercado do meio-campista é avaliado em 3 milhões de dólares, cerca de 14,8 milhões de reais na cotação atual, que é visto como dentro das possibilidades do Flamengo. O contrato do Gregore com o Inter de Miami se encerra no final de 2025. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Gregore? Coloca aí! Na última sexta-feira, um novo nome surgiu na mira do Flamengo no mercado de transferências. A equipe vem negociando com o zagueiro Léo Ortiz, porém, outros jogadores também estavam na pauta do Mengão. O novo alvo que foi especulado no Flamengo é o atacante TT, que está no Galatasaray da Turquia. Ele foi revelado nas categorias de base do Grêmio e já está há um bom tempo no futebol europeu. Além do time turco, na Europa, ele já jogou por outros 2 times em grandes ligas. O jovem de apenas 23 anos já defendeu o Lyon na França e o Leicester na Inglaterra. Apesar de ainda não ter proposta oficial, não é novidade para ninguém que o Flamengo busca um jogador com essas características pelo fato de ter tentado a contratação do Luiz Henrique, porém o jogador fechou com o Botafogo. Um grande problema para o Mengão é que um time brasileiro entrou no páreo e, por contar com um alto nível de investimento, pode atrapalhar os planos do rubro-negro carioca por essa contratação no mercado atual da janela de transferências. Segundo informações apuradas e publicadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto em suas redes sociais, o Bahia, time que tem a sua SAF gerida pelo Grupo City, tem interesse em contratar o jovem atacante. Aspas, o clube brasileiro que vem observando o atacante TT do Galatasaray é o Bahia, com passagens pela Premier League, Leicester e Ligue 1 no Lyon da França. O TT pode retornar ao futebol brasileiro, informou o jornalista Júlio Miguel Neto. Ele destacou que o Flamengo não se movimentou ainda pelo jogador. O Flamengo não fez proposta e contato oficial, pelo menos por enquanto. TT não caiu no gosto dos torcedores do Galatasaray, da Turquia, que pedem, inclusive, a sua saída. O jornalista ainda ponderou que o estilo do atacante é o que o Flamengo está buscando para o elenco, pois a equipe carioca está em busca de um canhoto que atue pelo lado direito do campo e até agora não fechou com esse reforço. No dia de hoje, o nome do TT entrou no noticiário rubro-negro carioca, mas até o momento o clube não procurou o clube turco. Vale destacar que após não conseguir fechar com o Gustavo Scarpa e com o Luiz Henrique, o Flamengo segue na busca de um jogador pelo lado direito ofensivo, com características semelhantes ao do atacante ex-Grêmio, completou lá o Júlio Miguel Neto. Para finalizar, ele ressaltou que os turcos têm interesse em vender TT pelas más atuações recentes do jogador. O problema pode ser o alto valor. De acordo com o site Transfer Market, o brasileiro do Galatasaray está avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais na cotação atual.
Saiu há pouco no mercado da bola que o Zenit da Rússia entrou também na disputa para contratar o jogador e já até realizou uma proposta oficial no valor de 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. Quer dizer, caso queira mesmo contratar a antiga joia do Grêmio, o Flamengo vai precisar cobrir esse valor e acertar um bom salário com o jogador, já que os seus vencimentos são pagos em euro. A tendência é que o negócio siga nos próximos dias, porque a insatisfação pelas últimas atuações do brasileiro fez com que a equipe turca do Galatasaray aceite negociar com o jogador por um valor bem abaixo do que está avaliado no mercado. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito, mas muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado, valeu. Manchete: De La Cruz dá força, Flamengo pode trazer quarto reforço para deixar a nação muito feliz. O Flamengo se aproximou do acerto com o zagueiro Léo Ortiz, que está prestes a ser anunciado essa semana como o terceiro reforço da temporada. Nos bastidores, o Flamengo chegou aos valores pedidos pelo Red Bull Bragantino e setoristas do Massa Bruta já admitem um tom de despedida do zagueiro de 28 anos. A diretoria do Flamengo formalizou uma nova proposta de 8,5 milhões de euros. Na cotação atual, 45 milhões, pedidos pelo Clube Paulista entre metas e bônus. E o próprio Léo Ortiz abriu mão da sua parte para sacramentar de vez a negociação. O zagueiro foi aprovado pelo Tite, que já o convocou para a seleção ainda em 2021. A sua chegada é para suprir a saída do Rodrigo Caio, que não renovou seu contrato ao término do ano passado. Mas a contratação do Léo Ortiz não inviabiliza outro reforço para o miolo da zaga. Segundo o portal Bola VIP Brasil, o Marcos Braz deve formalizar uma proposta de empréstimo por Sebastián Cáceres, do América do México. O jovem de 24 anos é compatriota do Arrascaeta, do De La Cruz, do Vinha e do Varela e tem seu nome ventilado no CT do Ninho do Urubu desde o final de novembro. A presença do quarteto pode ser vital para atrair o Cáceres ao Rio de Janeiro, principalmente porque o De La Cruz é muito amigo dele e está dando aquela força para que ele venha assim jogar também no Flamengo em 2024. Segundo o jornalista Nicolás Saavedra, o América do México pede 10 milhões de dólares, 49,1 milhões de reais na cotação atual, para negociar o zagueiro no mercado. Tem sido aí um dos pupilos do Marcelo Bielsa na Celeste. Em partida contra a Argentina pelas eliminatórias ainda no ano passado, o Cáceres fez uma partida impecável, neutralizando o Lionel Messi. O Napoli da Itália é outro interessado no uruguaio. Tottenham, Wolverhampton e Brentford da Inglaterra também têm Cáceres na pauta para 2024. No começo do mês, jornalistas mexicanos cravaram o zagueiro no América pelo menos pelos próximos 6 meses. Mas uma oferta do Flamengo pode mudar isso tudo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo contratar mais um zagueiro depois do Léo Ortiz? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!